Bom, hoje a gente tem diversas oportunidades, diversas plataformas aí que conectam um recrutador a você no mercado. E principalmente, esse é um dos principais fatores que conseguem te dar a sua oportunidade no mercado internacional. Mas quando a gente fala principalmente de você conseguir a sua oportunidade de fora, você precisa de duas coisas. A primeira, uma base para o recrutador ele conseguir chegar até você e conseguir ver valor em você, conseguir te recrutar principalmente. E a segunda é uma oportunidade, uma plataforma para você conseguir ter esse gancho. Se você tiver um currículo atrativo, se você tiver um perfil atrativo, mas você não tiver uma plataforma em um lugar que esses recrutadores eles conseguem ver, é a mesma coisa que você deixar uma Ferrari numa garagem toda empoeirada. É a mesma coisa de você deixar uma Ferrari dentro de um valão. É um objeto com muito valor, você tem muito valor ali na sua mão, que isso é o caso de vários devs, de centenas, milhares de devs, e eles acabam não conseguindo se mostrar. Ou seja, não conseguem mostrar o devido valor. E aí sim, acabam se conformando com salários de 2.500, 3.000, 3.500, 4.000 reais, até 5.000 reais, que fosse, 6, 7, podendo ganhar aí 10, 12, 15, 20 mil reais trabalhando para o mercado internacional. Indo um pouco mais direto ao ponto, quais são essas plataformas que conseguem te conectar principalmente até o recrutador, até a oportunidade internacional? A gente tem hoje várias plataformas, as principais que eu vejo, que eu trabalhei principalmente na minha jornada, foram Indeed, vanhack.com, InfoJobs e LinkedIn principalmente. Porque essas plataformas são as principais que eu consegui notar e eu consegui eu consegui ver muito resultado, ver muito desenvolvedor tendo resultado ali. Eu consegui até algumas oportunidades nessas três plataformas antes do LinkedIn. Porque essas plataformas são plataformas que muitos empregadores de fora eles conseguem chegar na plataforma e ofertar uma vaga e você consegue ali um primeiro contato, uma primeira tentativa, um first try ali para você conseguir ter uma avaliação do recrutador internacional, conseguir talvez uma oportunidade e tal. E qual que é a maior dificuldade dos devs de hoje em dia? Eles sabem muitas vezes que essas vagas existem, eles sabem que esse mercado existe. Vira e mexe a gente vê aí, que sai notícia no UOL, no Globo.com, sai notícia, sei lá, na revista Veja, que a gente tem milhares e centenas de empresas aí contratando milhares de vagas aí para desenvolvedores brasileiros, para vagas internacionais. Mas onde que estão essas vagas? Onde que a gente consegue chegar lá? Será que elas realmente pedem muito requisito? Será que qual o nível de inglês que elas pedem ali para você conseguir concorrer à vaga e ser um candidato competitivo ali? Quando a gente fala dessas três plataformas, Vanrank.com, Indeed, InfoJobs principalmente, a gente fala de uma lista de vagas onde você manda o seu currículo e aí nesse currículo você consegue ser avaliado por um recrutador. Quando a gente fala de LinkedIn, a gente tem dois meios principalmente, tá? O primeiro é a parte do currículo. Você manda o seu currículo, você tem a chance de ser visto por um recrutador. E a segunda a gente sabe que várias centenas de vagas que são postadas diariamente, quando a gente vai ver 15, 20 minutos depois, uma hora, a gente tem lá 100 pessoas concorrendo naquela vaga, 200 pessoas concorrendo naquela vaga. E aí a gente não consegue ter uma notoriedade muito boa daquela vaga. A gente não consegue que o recrutador, a gente não consegue mostrar o nosso devido valor ali quando tem várias pessoas concorrendo com a gente. Não porque a gente não é bom, mas porque realmente não tem a chance. Quando tem muita gente concorrendo com você acaba não tendo a chance de mostrar o seu devido valor. E aí acaba que você acaba morrendo naquela fila ali de centenas de recrutadores. Quando a gente vai para a segunda opção, o segundo meio que o LinkedIn apresenta para a gente, é ele conectar o recrutador para o nosso perfil. Ou seja, hoje, se a gente fosse colocar uma escala, tem 20 vagas na aba de vagas do LinkedIn. Isso é 20% das vagas. Os outros 80%, ou seja, os outros 80 vagas, elas estão aí debaixo dos panos na mão dos recrutadores. E como que você faz para você alcançar essas 80% de vagas? Colocando palavras-chave no seu perfil e sendo encontrado por recrutadores. É o seu segundo meio de conseguir sua proposta ali no LinkedIn.
Então, revisando, só falando novamente. O primeiro é, na aba de vagas, a gente entra lá e como no vanrec.com, no InfoJobs, no Indeed, a gente tem a aba de vagas onde a gente se candidata e a gente é mais um ali. A gente é mais um entre 5, entre 10, entre 100, entre 200 candidatos que estão concorrendo com a gente. Mas, quando a gente chega e personaliza o nosso perfil, quando a gente faz o nosso perfil da maneira correta, a gente principalmente abre as portas para o recrutador ele chegar até o nosso perfil. Ele chegar na gente e ofertar uma vaga de emprego. Então, hoje, se eu fosse colocar numa escala, hoje eu recebo pelo menos aí de 4, 5 a 8 propostas, de 4 a 8, em momentos ruins aí, 4 propostas por semana, em momentos muito bons aí, de 8 a 10, às vezes, propostas aí, mas uma média de 8. O que isso traz para você, principalmente? Traz segurança, estabilidade. Se você for demitido amanhã ou depois, você com certeza vai conseguir um emprego muito mais rápido e, principalmente, o ganho, o salário em dólar, porque são propostas internacionais. Mas, quando a gente tem, fala de plataformas, sendo bem direto, são essas 4 as principais que você vai conseguir cavar a sua oportunidade internacional. Indeed.com, VanRec, Indeed, VanRec.com, InfoJobs e LinkedIn. Se a gente fosse colocar numa proporção, Lucas, qual proporção de vagas a gente tem? Se a gente fosse colocar aí, InfoJobs, 1 de 10, uma vaga para 10. Indeed, 2, ou seja, já foram 3 vagas. VanRec.com, mais 3, 6. E as outras 4 em LinkedIn. Então, o LinkedIn ele domina aí pelo menos entre 40% a 50% do total de vagas que existem aí de recrutamento, de programação da internet. O que se dá todas essas vagas? Por que as empresas elas anunciam suas vagas nessa plataforma chamada LinkedIn? Porque o LinkedIn ele tem uma circulação muito boa. Quando a gente fala de encontrar um candidato para uma empresa, a empresa ela quer encontrar o candidato o mais rápido possível, da forma mais barata possível, que ele preencha os requisitos o melhor possível. Ou seja, quando a gente tem procura um candidato para uma empresa, ela quer um candidato BBB, bom, bonito e barato. Bom, que ele tenha qualidade, bonito, que ele sirva ali para os requisitos que a empresa está procurando, e barato, que ele custe pouco para ser achado, que ele custe pouco ali, principalmente na hora de ofertar o salário dele, que ele custe menos do que outros candidatos. Esse candidato, ele é muito provável de ser achado aonde? No LinkedIn. Por quê? Porque o LinkedIn ele tem 2 tipos de busca. A primeira é do recrutador ir lá e colocar a vaga na aba de vagas. A segunda é ele fazer a busca booleana e chegar no candidato ali procurando palavras-chave. A gente tem ali no LinkedIn a aba de pesquisa, o recrutador ele coloca as palavras-chave que ele quer, ou seja, vaga, Java com Angular, React com Node, TypeScript, Ruby com React, e ele acha ali uma lista de candidatos também usando o LinkedIn Recruiter. Quando ele acha essa lista de candidatos, ele tem muitos filtros para ele conseguir achar o candidato um candidato ideal para aquela vaga. E aquele candidato ideal, ele é achado ali bem rápido, de graça. A maioria dos recrutadores eles acabam não pagando ali o LinkedIn Recruiter, mas eles conseguem ter uma seleção de qualidade e uma seleção bem assertiva para o candidato. Eles conseguem preencher a vaga muito rápido com essa rede social. E é por isso que tantas empresas usam ali o LinkedIn para fazer o seu recrutamento. VanRec.com. Esse VanRec é uma plataforma que você vai entrar lá. Principalmente vão ter várias vagas ofertadas pelos recrutadores. E aí você vai conseguir se candidatar e ter acesso a muitas vagas, principalmente canadenses, tá? O diferencial do VanRec é que muitas empresas, principalmente canadenses, elas ofertam ali um visto para você levar, para você ir para lá depois de 6 meses e até levar sua família. Quanto mais família você tiver, às vezes muita gente chega para mim e fala assim, Lucas, eu tenho um filho, eu tenho uma esposa, como é que funciona isso? Na VanRec, muitas empresas elas ofertam o visto de trabalho para você começar remoto, começa 6 meses, 3 meses remoto, 1 ano que seja, e depois você vai para lá.
A gente tem, às vezes, muita gente chega para mim e fala assim, Lucas, eu tenho filho, eu tenho esposa, o que que eu posso fazer, cara? Muitas empresas, elas veem isso com os olhos muito bons. Por quê? Para a empresa, ela não é importante, não é interessante para ela, ela te contratar, você ir para lá, ela pagar toda a sua migração para um país novo, seja Canadá, seja Estados Unidos, pagar toda a sua ida para lá, chegar lá daqui a 6 meses, um ano, você migrar para outra empresa e não trazer o resultado para a plataforma, entendeu? Isso fica bem complicado. Então, se você tem filho, se você tem mulher, eles conseguem te levar e ter uma maior segurança que você tem gente dependendo de você. Se você tem gente dependendo de você, você não vai ficar pulando de galho em galho, arriscando demais, entendeu? Então, isso chega a ser até um ponto positivo. E muita gente acaba não tentando porque tem muito vínculo aqui no Brasil. E acaba ficando com medo. Na verdade, isso é um ponto que pode até te favorecer. A gente tem também uma outra plataforma que eu acabei de lembrar, que é a Angel.co, ou seja, ANGEL.co, Angel de anjo em inglês, .co. Essa Angel.co é uma plataforma que ela oferta muita vaga dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália, e aí você consegue ter muita possibilidade. A Angel.co é uma plataforma que ela consegue ofertar muita vaga também. E você consegue ter esses benefícios que eu falei para você. Pessoas que têm mulher, quem tem filho, quem tem mais estabelecimento aqui no Brasil, e às vezes precisa de mais trabalho para levar. Não é fácil você levar um filho, você levar 2 filhos, você levar sua mulher que tem um trabalho estabelecido aqui, às vezes não sabe falar inglês, às vezes não sabe a língua nativa do país, para você morar em outro país. É complicado. Só que a empresa ela consegue fornecer todo tipo de suporte. Eu já vi até empresa que paga aula de inglês para você conseguir entrar lá, você conseguir aprender e você conseguir, principalmente, se ambientar melhor a língua nativa. O LinkedIn, de todas essas, ela é principal. E eu, particularmente, eu não troco por nada, sendo bem pessoal aqui, botando a minha opinião pessoal. O LinkedIn eu não troco por nada. Por quê? Nessas plataformas, qual que é a ideia da plataforma? Eu já fiz várias entrevistas na VanHack, eu já fiz várias entrevistas na Angel.co, eu já fiz algumas entrevistas, 2 ou 3 na Indeed ali e na InfoJobs, mas no LinkedIn eu fiz dezenas. Quando a gente fala aí de vaga internacional, colocando a minha experiência aqui, particularmente, eu fiz entre 80 e 100 entrevistas até o meu sim internacional chegar. E aí eu fiz muito mais entrevistas do que muitos amigos meus. Por quê? Por escolha minha? Claro que não. Se a gente pudesse dar uma entrevista, fazer uma entrevista só e ser aprovado, claro que a gente iria querer. É um sonho, né? A gente tenta, não fica desgastado. Quando a gente acaba fazendo muita entrevista, a gente fica muito desgastado. Aquele pensamento de, cara, será que eu vou conseguir? Será que isso é para mim? Começa a aumentar o nervosismo, você fica mais ansioso para conquistar sua vaga. E acaba que isso não é muito legal. Você acaba ficando muito desgastado de fazer tanta entrevista. Dá muito trabalho. Você fazer teste técnico, passar com RH, passar com gerente de contratação, passar às vezes com CEO, CTO, passar com um engenheiro técnico ali para você fazer um teste de código, um teste mais técnico ali. Cara, não é muito fácil. Você acaba ficando desgastado. Você faz 1, 2, 3, você desgasta. Ainda mais se você marca uma em cima da outra. No LinkedIn, quando você é achado por um recrutador, quando ele te manda a proposta, quando ele te manda a mensagem, você sabe que aquela proposta foi para você. Aquela proposta foi um match que ele deu com a vaga, da vaga com o seu perfil. E aí que tá. Quando eu fiz muita entrevista, eu me candidatei muito para várias vagas. Eu me candidatei na aba de vagas, vim me candidatando muito. E dessas 80 a 100 vagas, sei lá, eu colocaria aí que 10 a 15 foram vagas que vieram ali para mim no meu inbox, para eu participar da vaga, para eu fazer entrevista. E aí, dessas 80, imagina se pelo menos 50 delas fossem do meu inbox, fossem de um match que o recrutador fez com o meu perfil.
eu tenho certeza que eu não ia precisar de 80 a 100 entrevistas para conseguir passar na minha vaga internacional. Eu tenho certeza que eu não ia precisar de 80 a 100 entrevistas para chegar e ter o meu sim. E é uma história bem pessoal, tá? Quando eu fui para a minha última entrevista, que eu fui aprovado numa empresa internacional em dezembro de 2021. Em dezembro de 2021, antes dessa entrevista que eu fiz numa empresa chamada Shift, uma empresa americana de compra e venda de carro, a ideia deles era um cliente nunca mais pisar numa concessionária. Quando eu fiz essa entrevista, eu cheguei para minha mãe na época e ela falou: "E aí, filho? Vai fazer mais uma entrevista? Tal? Poxa, legal." E aí eu falei: "Pô, mãe, eu vou fazer essa entrevista, mas essa vai ser a última entrevista que eu vou fazer, porque eu não aguento mais. Eu estou muito desgastado. Eu estou fazendo muita entrevista. Se eu não passar nessa, eu realmente vou dar um tempo. Eu não quero mais isso para mim. Eu não quero ficar fazendo entrevista direto assim e tendo que me desgastar para no final acabar recebendo sempre não, entendeu? O que tem de errado comigo? Será que sou eu que não sirvo para a vaga? Será que eu não dou média? Será que eu tenho que estudar mais? O que eu tenho que fazer para o meu sim vir?" E aí, depois, entre a 80ª e a 100ª entrevista que eu fiz, eu recebi o meu sim. E o que eu atribuo principalmente os meus erros? Por que eu demorei tanto? Principalmente porque eu fiquei sambando muito de plataforma em plataforma. Então eu ia para o InfoJobs, me candidatava, não recebia proposta. Quando eu recebia, eu ia para entrevista e, pô, acho que não vai dar e tal, a gente vai anexar você aqui no nosso banco de dados, no nosso currículo. Ia para o Indeed.com, me candidatava, nada. Mudava currículo, mandava cover letter, nada. Ia para a Van Hack, me candidatava, fazia as entrevistas da Van Hack e nada, cara, nada. E aí eu fui para o LinkedIn e aí minha cabeça foi assim, ó, pum. O que aconteceu? Eu comecei a conversar com muito desenvolvedor que recebia muita proposta lá. E aí eles não conseguiam me explicar o porquê que eles recebiam propostas. E aí eu comecei a estudar muito sobre o LinkedIn. Eu comecei a estudar muito sobre como funcionava o algoritmo. Comecei a fazer um círculo de recrutador muito bom. Comecei a conversar muito com recrutadores. E aí, pegando dica daqui, uma dica dali, faz isso aqui no seu perfil, faz isso aqui com os recrutadores, tenta chamar, tenta procurar vagas, candidata assim, mas tenta focar no seu perfil e tal. Eu consegui começar a receber proposta. E aí eu recebi umazinha: "Opa, oi Lucas, tudo bem? A gente está com uma vaga aqui na empresa tal. Olha, o salário é tanto, é 2.000, é 5.000, é 7.000, até 30 mil anuais, 40 mil anuais, 50 mil anuais", e assim varia de vaga para vaga. Mas eu comecei a receber uma proposta. Aí eu, poxa, legal. Aí foi passando os dias, fui estudando mais, entrei de cabeça nisso. E aí, comecei a receber uma proposta por semana, comecei a receber 2 propostas por semana, comecei a receber 3 propostas por semana. E aí começou a ficar muito interessante. E aí, quando você vai pegando o feedback, quando você vai olhando como que o algoritmo realmente funciona, você entende ele, você começa a jogar a favor dele, cara, o algoritmo ele começa a te mandar muita vaga. Ele começa a te mandar muita vaga, ele começa a te mandar muita oportunidade especializada para você. Hoje, a gente vê, principalmente, às vezes, a gente entra ali no LinkedIn e a gente vê muita gente: "Poxa, eu sou de Java. Eu estou recebendo vaga de JavaScript. Poxa, eu sou de React, eu só recebo vaga de Java. Eu sou de Ruby, eu só recebo vaga de C Sharp, recebo vaga de .NET." Isso significa o quê? Para mim, isso significa bem claro, depois de ajudar dezenas de desenvolvedores a conseguir alcançar o mercado internacional, a chegar lá, a ser visto um pouco pelo mercado internacional, prestar horas e horas de mentoria e consultoria para a galera, individual, como eu fiz por muitos anos. O erro que está nessa galera que tem o LinkedIn feito ali, personalizado, o LinkedIn campeão, perfil campeão, e recebe vaga de outra tecnologia, é porque não sabe personalizar tão bem. Ou o seu LinkedIn ele não está com palavras-chave certas, com as palavras certas, para trazer o recrutador certo para o seu perfil. Ou seja, não está com as palavras-chave da sua tecnologia. Mas quando a gente fala principalmente de LinkedIn e de redes e plataformas, quando a gente joga que o LinkedIn ele tem
milhares de vagas, milhares. Hoje, eu particularmente, eu não troco o LinkedIn por nada, tá? Eu não troco o LinkedIn por nada. Porque se eu pegar um perfil do zero, eu consigo pegar ele e moldar ele para ele em 4, 5, 6 semanas ele conseguir receber a proposta já. Esse é o real poder do LinkedIn. E você fala, qual o segredo, Lucas? Como que você faz isso? Cara, isso é uma série de etapas que você consegue fazer em pouco tempo, ou seja, de 4 a 6 semanas você já consegue começar a receber muita proposta, mas é uma série de etapas. O LinkedIn, para mim, é o principal, não só para mim, como para milhares de desenvolvedores, como para milhares de RHs, eles pesquisam vaga onde? Pergunta para qualquer RH, olha, onde você pesquisa vaga? Onde que é o principal foco de candidatos para você conseguir chegar no candidato certo? LinkedIn, certamente. Aí você me pergunta, Lucas, onde que a principal plataforma para eu conseguir um emprego internacional, conseguir um job internacional, conseguir ser visto por empresas internacionais? LinkedIn, com toda certeza. Com toda certeza. Porque além da lista de vagas que você tem para se candidatar, você consegue fazer uma série de modificações que eu vou mostrar para vocês no evento, para o recrutador ele chegar até você. E aí, quando ele chega até você, quando você abre essa porta, os recrutadores começam a chegar, aí, filho, aí é só sucesso. Aí é só aplicar a técnica de entrevista, que eu vou trazer também no evento, para você conseguir passar o mais rápido possível e você conseguir ter o job internacional. Daqui a alguns anos a gente vamos ser milhares lá no mercado internacional, conseguir o real poder do Brasil no mercado exterior.